Pessoal, tudo bom? Estamos aqui novamente com mais um episódio do podcast que tá detonando as redes sociais, pessoal. Vocês não fazem ideia da loucura que tá aí, vocês não podem perder, que é o Sobretudo, tá aqui o nosso Sobretudo bonitinho, ó, com sobretudo um coach londrino. Porra, estamos aqui nas dependências do PKT Studio, no WTC Senu aqui na Berrini. O PKT tem uma estrutura maravilhosa, fantástica. Você precisa vir aqui, precisa alugar, falar com a Tainá, fala com a Paula, fala com o Lucas, com o João Luiz, aluga os espaços aqui para tua videoconferência, tua videoaula, teu treinamento, teu webinar. Pô, você pode fazer miséria aqui no PKT, tá? Hoje eu tenho o prazer de receber aqui, nós estamos dando um downgrade aqui na faixa etária, Lucas Saad. O Lucas Saad tem uma história de vida maravilhosa, filho do meu grande amigo Henrique Saad. O Lucas Saad, ele chegou uma hora e falou, quer saber de uma coisa? Vou viajar ao mundo. Que é um sonho de consumo de todo mundo, quem não quer. E o Lucas Saad é um projeto de vida dele, resolveu girar todos os países do mundo. Porra, você acredita nisso? Então o logo dele, o projeto dele chama Passaporte 201. 201 naturalmente, porque são 201 países no mundo. Então ele tem o @Passaporte 201 no Insta, e tem também isso daí no YouTube. Nós vamos colocar aqui o link depois bonitinho para você acompanhar. Então nós vamos bater o papo com o Lucas, o que ele tem de experiência, culinária, relacionamento, visto, melhor país, perrengue que ele já passou, bagagem, o que levar, visto, o que não levar. Na verdade, para você que quer viajar, o Lucas é uma referência. Grande Luquinha! Chamar de Luquinha, velho, que eu te vi nascer, velho. É um prazer ter aqui você com a gente aqui. Eu que agradeço, muito obrigado pelo convite. Bem legal participar aqui, tá junto com a história aí do Sobretudo. E legal. Vocês também fazerem parte um pouco do projeto aqui com a gente. Legal, vamos lá. Me fala uma coisa, Passaporte 201. 201 países, já visitou quantos? 89 você me falou, né? Sim, são 89, desde que eu iniciei esse projeto. Antes, na minha vida, eu tinha visitado alguns outros já, né? Porque a viagem não veio de 3 anos e meio, mas já vem de bastante tempo. Mas nos últimos 3 anos e meio que eu tô nesse projeto, já foram 89. Hoje é domingo, hoje é segunda-feira, depois de amanhã já tô indo pro meu 90. Vamos continuar essa contagem. Qual é o próximo estágio? Aí, spoiler oficial agora, hein? Eu vou pra Bielorrússia. Bielorrússia? Exato, cara. Terra da Zarenka? Então, tentar me aventurar um pouco aí no leste europeu. Eu vou chegar na Polônia, na verdade. A ideia já é ir pra Bielorrússia, para depois voltar pra Polônia. Então, a ordem, se vai ser um depois o outro. A Polônia, como eu já conheço antes, eu tô dando prioridade para ir pra Bielorrússia mesmo. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Agora, Bielorrússia, o ditador lá tá alinhado com o Putin, ele é meio que um páreo internacional hoje. Você não tem medo de cair num lugar desse? Como é que é a tua sensação de num país que hoje é visto como... Enfim, a Bielorrússia hoje, ela junto com a Rússia... É uma das maiores aliadas. Aliás, ela mora aliada, tanto que quando qualquer esportista bielorrusso que participa de competição, aparece a bandeirinha dele também lá, igual a Zarenka, acabou de ganhar ontem o US Open, a Zabalenka, e ela é bielorrussa. E, porra, aí você não tem que ficar meio um pouco receoso? Ronaldo, até brinco, às vezes, que tipo, se eu tiver medo, eu fico em São Paulo, cara. Então, assim, não tem como, cara. Não tem como. O que eu faço, você não tem medo de ter que sair de São Paulo, porra, que é foda. Não, exato. Primeiro que eu digo de participar, tem que ficar no Brasil, assim, acho que uma coisa que é muito característica minha, assim, que é o que me permite, realmente acho que essa, não vou dizer falta de medo, mas eu tenho bastante coragem. Acho que esse é o principal diferencial que me fez sair. Sério? Não dá um friozinho na barriga? Não, você vai fazer turismo na França, Itália, Portugal, os caras nem falam. Mas eu vou dizer pra você que eu acho que eu gosto mais desse tipo de lugar, assim, não sair um pouco do mainstream, sair um pouco do mais tradicional e um pouco mais alternativo. Porque é onde realmente conhece, a pessoa vê você ali, o local, né, vê você de um jeito muito diferente, não vê você simplesmente como uma peça turística, mas o que esse cara tá vendo? Se ele vê aqui, ele quer realmente entender o que tá acontecendo nesse país aqui, cara, vamos, sabe, é um jeito diferente de você turistar, pra você conhecer um país desse. Mas eu já fui pra países que estão oficialmente em guerra civil, né? Já fui pra Síria, já fui pro Myanmar. Nossa, são países na Sudão, teoria. já foi Sudão? Sudão ainda não foi, não. Sudão tá nos planos, mas eu acho que nesse momento eu acho que é melhor não ir. Demais. Myanmar tá feia a coisa. Lá, Síria. Você foi a Síria antes do Assad cair ou depois? Foi antes, eu fui em fevereiro de 23. Ele ainda tava lá. Tava lá ainda. Foi no Bashar al-Assad lá. Pra todo lugar, tinha o rosto dele encotado em toda esquina, mas foi uma... A cidade tá destruída mesmo, Damasco tá destruído. Damasco tá um pouco mais... Tá destruída, mas é que assim, eu fui pra outras cidades que estão bem piores. Você sai ali do polo principal, das capitais, e sempre dá uma...
Tem muitos poucos países que são muito pequenos, que eu acabo ficando só na capital, ou até tem alguns países que eu acabei nem indo pra capital também, e no final de tudo eu sempre gosto de tentar explorar. Ver alguma coisa diferente. Sempre, né? tentar sair um pouco do mainstream, porque eu acho que esse é o meu tipo de viagem que me interessa mais, vamos dizer assim. E me fala uma coisa, e quando você vai agora pra Bielorrússia, você fala em que idioma com os caras? Uma curiosidade, todo mundo quer saber isso. Eu tenho, não vou dizer que eu tenho bastante interesse em aprender idioma. Isso Não vai aprender bielorrusso, né, cara? É russo, né? É russo. Você não vai aprender russo também. No ano passado, em 2024, eu passei 3 meses e meio na zona da Ásia Central, que é que eles estão lá. Cazaquistão, Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, e todos eles falam russo. Eu fui também uma parte um pouco lá pra Geórgia, pro Azerbaijão, eles também falam, não é a língua principal deles, mas eles também entendem e falam um pouco de russo lá. E aí eu comecei a aprender básico, sabe? Básico pra sobreviver. Então, algumas palavras, falar oi. Então, assim, você chega num lugar, a pessoa sabe que você não é de lá, e você fala sei lá, qualquer privet, que seja, que é oi, em russo, a galera já fala, esse cara pelo menos tá... É a mesma coisa que o cara chega aqui no Brasil e falar pra você bom dia, daquele jeito, bom dia, do que nem os gringos falam, você já acha mais simpático. Então, mas você não consegue desenvolver uma conversa em russo. Não, de jeito nenhum, Então, mas eu também nem espero. Aí é inglês? Acho que a maioria dos países, assim, se eu consigo conversar com ele em inglês, ou, sei lá, de repente um francês que eu arranho um pouquinho. Legal, então, muito legal isso. Como é que é? Você tem, eu digo, a culinária. Você vai lá, você come o quê? Arroz, feijão? Não. Carne? Não tem carne lá? Eu não sei o que tem lá, cara. Se eu te responder o que tem lá, eu não faço ideia. Eu vou chegar lá e descobrir. Mas você não deparou com alguma coisa meio goela de orogotango? O próprio Ásia Central ali que eu fui era a carne principal daqui, né? A carne bovina, a carne suína, frango, que seja. Lá, quando eu fui pra lá, a principal carne que é consumida é a carne de cavalo. Aqui, quais países? Você falou Ásia Central? Específica quais são? Cazaquistão. Os tão da vida lá. Ásia Central, quando a gente fala... quando a gente fala da Ásia Central, ela é composta por 5 países, vamos dizer assim, né? Um termo relativo, subjetivo, mas os 5 países principais é Cazaquistão, Uzbequistão, Quirguistão, Tajiquistão e Turcomenistão. E eu fiz essa viagem, comecei em agosto do ano passado, fiquei até novembro. Você foi em todos? Fui todos. Eu fui pra todos esses. E você de um para outro avião, ônibus, trem? Sem voar. Cara, eu tenho assim, como mais conseguir fazer viagem por terra, melhor. Por 2 motivos. Eu gosto também, eu prefiro. Porra, assim, primeiro por tempo, duração, porque a galera fala que não, o avião é muito mais rápido, concordo. O tempo de deslocamento é mais rápido. Mas quando aeroporto, a logística é um porre. Você tem que ir até o aeroporto. Tem que ficar lá, check-in. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de voar, mas eu não gosto de aeroporto. Todo o processo do aeroporto é um saco. Cansativo, cara. Então, e outra coisa, mochila também, quando você tá com mochila, hoje em dia, essas empresas de viagem, quando vão fazer viagem muito curta, elas ficam cobrando a mochila, mesmo que a minha, que é pequena já, a galera cobra e fica cobrando, fica olho da cara. Você paga passagem barata, mas você paga muito mais por conta da bagagem. No final, você chega num trem, você chega num ônibus, uma delícia. Bota a mochila lá e já era, tá no outro lugar. E além disso, esse é o primeiro motivo. O segundo motivo, que eu acho que é o principal, você acaba vivendo muito mais da cultura do país. Porque você para no meio da estrada pra almoçar e você vai almoçar uma sopa de carne de camelo, ou você vai para lá e comer uma salada de ervas que eu não sei nem quais que são que eu comi. Então, assim, tem coisa que você realmente vai fazer só se você fizer essa experiência um pouco mais por terra, né? E aí você vê, você vê as paisagens, a arquitetura. Quando você vê de avião, você cai lá no aeroporto, desce, vai até o hotel que se for perto. Você nem vê nada. É o máximo ali chegando ali, você vê um pouquinho. Eu fiz na Europa, eu fiz uma vez até Praga de ônibus, depois de Praga para Berlim fiz trem. Nossa, uma delícia, cara. Muito melhor, muito melhor. Uma maravilha. A estrutura do transporte não dá para comparar com a Europa. E você falou de comer, qual a comida mais esquisita que você já comeu? Você falou que Jesus amado. Eu sei de cabeça. Eu fui numa ilha no Iêmen. Iêmen? Fui no Iêmen. Assim, foi agora há pouco, foi em novembro. Iêmen é a terra dos Houthis lá, né? Essa mesmo. Também. Caraca, velho, se mete em cada um. Ela é Houthi, Hezbollah. Cara, mas você falar que foi um dos melhores países que eu fui? Você acredita, cara? Não acredito. Pode acreditar. Você deve ter uma namorada iemenense, não é possível. Não tem como lá. Cara, isso é uma coisa que realmente não tem como fazer. Porque lá você não tem acesso às mulheres. Né? Não, e lá é um dos países mais restritos em relação a relacionamento. Acesso à mulher, não sei nem se essa palavra é certa, não sei nem se eu estou usando mesmo o melhor termo, mas você não pode conversar com as mulheres lá, né? É mesmo? Você não pode. Você pode ter que conversar sempre com os homens. É uma cultura muito, muito mais restrita do que outros países árabes. É religião, eles são muçulmanos. Né? Eu acho que diria mais que a religião é a cultura. Tá? Porque a religião é parte da cultura. Cara, eu nunca imaginei que ele ia pro Iêmen. Mas Henricão,
Jamais Iêmen, velho. Mas eu vou falar, o Iêmen, assim... Mas aí você tem... comeu o que lá? Você ia falar de lá? Tô explicando que essa ilha, porque assim, como é que funciona, né? O Iêmen é um país que hoje ainda tem uma guerra civil muito forte dentro do país. E o país tem uma parte continental, que fica ali ao sul da Arábia Saudita, e tem uma ilha que fica um pouco mais deslocada, bem no meio ali do Mar Vermelho, do Mar Vermelho, na verdade, do Golfo, não sei nem qual que é o nome do mar lá, acho que é um encontro entre o Oceano Índico e o Oceano, enfim, e o Mar Arábico, na verdade é isso, é entre o Oceano Índico e o Mar Arábico, bem no encontro. E essa ilha é uma ilha que, na verdade, ela, por mais que ela seja território político do Iêmen, ela, por conta de toda a guerra que está tendo, ela está sendo, neste momento, controlada pelos Emirados Árabes. Então é uma área que a gente tem muito mais acesso fácil, com visto totalmente apartado, porque para o Iêmen você precisa de visto. Para essa ilha você precisa de outro visto. É um visto que é emitido pelo não sei se eu estou falando da informação 100% certa, mas que eu fiz todo o trâmite por uma empresa dos Emirados Árabes para conseguir esse visto. Tudo que eu estou querendo dizer é porque é uma ilha que, por mais que seja iemenense, Iêmen, né, que eles chamam, né, com o i no final, na verdade é uma ilha que ela tem a mesma cultura, só que ela é muito mais preparada para o turismo. Mas, como qualquer outra viagem que eu estou tentando fazer, eu tento ficar cada vez mais longe do turismo em massa. E lá não existe turismo em massa, mas existe uma rota mais turística. E a gente acabou indo para um vilarejo lá, que eu pedi para o nosso... Obviamente tinha um guia lá, porque falar a língua árabe, ninguém fala inglês. Ninguém fala uma palavra de inglês no nosso É mesmo? guia. E aí? Nada, Vira como? Não, com guia. Com guia? Para a Síria também foi com guia. Eu fui em alguns lugares, eu infelizmente tenho que fazer. Inclusive, para esse visto... Esse é mais interessante, porque para conseguir o visto do Iêmen, dessa ilha, de Socotra, que chama, para conseguir o visto da ilha de Socotra, você tem que ter uma empresa contratada de turismo para emitir também o seu visto em parceria com essa outra empresa. Então, essa empresa de turismo te dá um guia. E o motorista. Ah, entendi. Então, eu tinha um guia. Então, nesse caso, esse guia, eu falei para ele, pô, vamos levar a gente pro seu vilarejo. Ele morava em cima de umas montanhas ali que tem na Socotra, a gente chegou lá, e aí sentamos ali para fazer o jantar, começamos a conversar entre a gente, tava com 2 amigos também, um australiano e um outro brasileiro, eu tava conversando entre a gente assim, de repente chegou o jantar, aí chega um prato, cara, parecia um cérebro. Não era nem o cérebro, era a cabeça de um bode, uma cabra, e aí e o pior é que assim, a gente foi comer o cérebro. Então eles decaparam, tiraram o crânio, né? Decaparam a cabra, ficou a cabeça inteira dela com o cérebro de fora. E eles usavam o crânio sobrando, né? Pegava o focinho da cabra e usava de prato para segurar e comendo o cérebro dela assim. A gente comia o cérebro da cabra. Eu vou falar pra você, não é tão ruim quanto parece não, cara. Ah, você tá maluco. Eu não vou falar que é gostoso. Mas se eu fosse num restaurante aqui, vamos comer cérebro de cabra? Não faria isso. Mas depois a digestão disso, como é que... Não, tô falando sério. Eu também. Temperadinho, o que eles jogam? Cozido, né? Eles botam no forno e vira bagulho em vapor. É gourmet, pô. Cérebro de cabra não é meu sonho de consumo do cara, meu Deus. Agora me fala outra coisa. E você naturalmente já foi pra França, tal, esses países. Já foi. Pô, é maravilha, né? Aí a culinária é outra pegada. Você tá falando a questão do visto. É interessante isso. Como é que você, quer dizer, nessa sua jornada aí do passaporte 201, como é que você tá essa questão de onde precisa de visto, como conseguir? Você tá lá fora, você já tá viajando, um ano. Pô, eu vou pular do Turquemenistão pro Cazaquistão, pro Azerbaijão, para não sei, eu vou pular pro Iêmen, pro Sudão, pro Congo e tal. Como é que você administra a questão do visto? Pô, onde eu consigo, onde eu pego, quais países precisam, quais não precisam? Sim. Como é que tá o Brasil em relação à questão diplomática no mundo afora? Esse é um ponto importante, né? Porque a pessoa que vê eu viajando no mundo... É uma dica legal para você que quer viajar no carro. Exato. Essa acho que é uma coisa bem legal, assim. Eu não tenho passaporte sem ser brasileiro. Tem muitos outros brasileiros que fazem o mesmo tipo de jornada que eu, de conhecer outros países, e alguns deles usaram passaportes europeus, que facilita demais o acesso a alguns países, que a gente, como brasileiro, também tem um pouco mais de restrição. Mas, eu, como brasileiro, estou muito feliz na quantidade de países que eu consigo visitar sem a necessidade de tirar um visto antes. Quantos são exatamente? Você tem ideia? Mais ou menos aproximadamente. Não? É que ele muda muito, todo mês ele muda, mas hoje eu acho que, se não me engano, está em 170 que são liberados. Nós não precisamos de visto. Ou é visto na chegada. Então tem, eles chamam de Visa on Arrival, né, VOA. Então esse Visa on Arrival é basicamente você chega no país e na imigração você paga o visto. Tem, assim, que legal, dezenas de países que podem fazer assim. E como é que você sabe quais são assim ou não? Tem vários sites. Então tem um site que eu confio muito que chama Passport Index.
em português seria índice de passaporte. Tá. E esse Passport Index não só brasileiro, mas ele tem para todos os passaportes do mundo como é que tá a relação diplomática e como é que tá a acessibilidade. Pô, que legal. Então ele mostra até um mapinha assim, de repente, assim, não sei se vocês conseguem colocar na edição ali, mas a Passport Index é um site e você consegue ver. Se clica no passaporte brasileiro, você vê o mapa inteiro, os verdes, vermelhos e azuis. Os azuis são o VOA, que você tira na hora, o verde é o que a gente pode ir tranquilo, e o vermelho é o que você precisa de visto. E cara, mesmo os que precisa de visto, o Brasil tem uma relação muito tranquila. Tem alguns mais difíceis, muito clássico. Estados Unidos. É o mais clássico. Né? Eu diria que é o mais difícil hoje. É mesmo? Não é o mais difícil. Deve ser o terceiro mais difícil, porque tem 2 países que são países muito complicados pra gente conseguir visto como brasileiro. Tem um que Coreia do Norte, né? É um país que Você conhece lá? Já foi pra lá? Não fui pra lá ainda, mas é um dos meus sonhos, é uma das coisas que eu mais quero fazer. Meu sonho pra Coreia do Norte. É uma coisa muito diferente, cara. É uma coisa muito diferente. É uma coisa que eu sei que é uma coisa que pouca gente vai. É um lugar que, por mais que eu saiba que assim que eu for visitar vai ser meio teatral, porque a galera lá é bem restrita em relação a. Não é Pyongyang, você fica só na capital ali. Não dá pra se aventurar pra. E qual é o outro? Coreia do Norte, eu já imagino. Albânia. A outra é Líbia. Não, a Albânia é liberada. A Albânia já fui, é incrível. O brasileiro vai todo ano pra lá. A Albânia é tranquilo. É bonito, a Albânia é bonito. A Albânia é maravilhoso ali, está no Mar Adriático. Mas é um regime fechado pra caramba lá também. Ele era, não é mais. Agora tá liberado. Tá melhorzinho. Tem um vídeo no meu YouTube falando sobre isso, inclusive, sobre a diferença dos regimes anteriores pro regime agora. A Albânia é muito... Eu te interrompi, perdão, no caso. Você estava falando Coreia do Sul. Líbia. A Líbia é um país hoje que ela é fechada para turismo para alguns países. Então, o brasileiro que quer ir, ele tem que tentar um visto de trabalho. Então, mas assim, é um visto de trabalho que a gente sabe que não é de trabalho, e eles também sabem, então todo mundo finge que todo mundo engana todo mundo. Finge que você tá mentindo, finge que eu acredito e vambora, entendeu? E aí a gente vai tentando assim, sabe? Tem alguns lugares que tem uns vistos específicos e a Líbia é um desses, que é mais difícil. Qual continente você tem um percentual maior de visitação? América do Sul? América eu fechei tudo. 100%? 100%. Do América do Norte, América Venezuela também? Todos os foi países. Pra lá? E aí? Mas eu não fui pra Caracas, eu fui pra... não foi pra Caracas? Eu fui mais perto da fronteira do Brasil. Fui pra uma cidade que chama Santa Helena de Guairém, e depois eu fiz o trekking no Monte Roraima, que é toda na parte venezuelana. Então eu fui pra Venezuela, mais na parte perto da fronteira com o Brasil. Ainda eu quero bastante pra lá, tem também os Los Roques, né, que todo mundo conhece, que é a parte do Caribe, a Ilha Margarita, que eu também quero muito conhecer, e a capital, que eu tenho interesse por ser um país... Lógico. Mas eu acho que nesse momento a prioridade, como tem muito mais pra lá... Já fui, Machu Picchu eu fiz 3 vezes, cara. E aí, recomenda? Tem gente amiga minha querendo ir, vamos pra lá, não sei se é a minha pegada, velho. É bom demais, não sei qual que é a sua pegada também, mas eu diria que... A minha pegada Então, a cerveja no bar, é um pub que eu amo, então rock, é diferente. futebol, É diferente. e um pit de cerveja e um fish and chips. A minha pegada é o Nova York, não, tô brincando. Mas Machu Picchu é aquela coisa meio... Não é rural, meio rústica mesmo, ou não? Não. Minha impressão tá errada. A impressão tá errada. Acho que Machu Picchu, inclusive, falando das 7 maravilhas do mundo hoje, modernas, Machu Picchu tá uma delas. E por ser, ou antes de ser até, porque eu acho que essa votação não é nem tão velha, ela é muito preparada para turismo, muito preparada. Não, sem dúvida, as pessoas que foram ficaram impressionadas. Então, assim, eu fui para outros lugares que são muito mais, como eu diria, rurais, assim, difícil acesso, que você tem que passar um perrenguinho assim para chegar. Machu Picchu é easy. E ao sul, Patagônia, você já foi também. Antártica. Depende da língua, né? Antártica. Antártica é lá de cima, né? É de baixo. É de baixo. Só tem de baixo, né? Lá é o Ártico. Você já foi também ali? O Ártico já... Não, a de baixo. A de baixo também não. É uma viagem totalmente diferente. Você tem que ir pra Ushuaia, pegar um cruzeiro de lá, passar nas Ilhas Malvinas e ir até lá. É um sonho, mas assim, Malvinas ou Falkland? Malvinas em espanhol, Falkland eu acho que é Falkland. Eles tentaram com um botinho salva-vida, uma plancha de surf lá, mandaram lá e pegaram de volta dos argentinos. Em 1982 teve uma guerra 82, grande. Então. Acabei de voltar da Argentina, inclusive, lá é um assunto bem... Até hoje? Eu não sei... como qualquer outra... É difícil falar. Conflito diplomático é uma coisa que você pula fora. E a América Central? A América Central me dá a impressão de pobreza, cara. Eu tô enganado.
Diz que Costa Rica é legal, né? Costa Rica é incrível. Diz que... Costa Rica. É mesmo? Diz que é a democracia mais antiga do mundo. Eu descobri esses dias. Costa Rica é incrível, um país que... Panamá também diz que é maneiro, né? Acho que todos, sinceramente, a questão de pobre... Nicarágua e El Salvador não dá, né? El Salvador é lindo. Nicarágua, eu vou dizer que eu adorei a Nicarágua. É um dos países que eu mais gosto da América Central ali. Se não me engano, deve ser o terceiro que eu mais gosto. Perde de Guatemala e Costa Rica pra mim só. A Guatemala. Guatemala é incrível, eu amo Guatemala. Mas quando você diz amar no sentido de estrutura, no sentido não, visual, de cara, parte de quando eu gosto paisagem. Quando eu gosto de um país, claro que a estrutura é um dos fatores, mas não é nem perto determinante. Acho que são pessoas. As paisagens, a vibe do lugar, de como ela passa em relação a tipo, como é que você é tratado, como é que você se sente lá. Legal. As pessoas que você encontra, como é que elas estão muito mais... Por exemplo, eu vou dar um exemplo besta, vai pra Suíça. País foda, de lindo, maravilhoso, natureza incrível. Só que eu não me sinto eu lá. É meio geladão, né? Exato, não me sinto eu. A galera que vai lá, os turistas que vão pra lá, são turistas que vão com uma outra vibe minha. Não é a mesma coisa que eu tô viajando. América Central não é mais... Pô, você pergunta se prefere Suíça ou Nicarágua? Pô, eu vou falar com... Porque a Suíça realmente é um dos países mais bonitos que eu já fui na vida. Lindo. Mas eu prefiro Nicarágua. É mesmo? É, cara. E é pobre? Manágua... Manágua é a capital, mas eu fui sei, pra então, León, Granada, Ometepe. Você sai rodando. Vambora. tem essa. E o México? O México eu fui só pra parte da península de Yucatán, né? Eu não fui pro centrão no México mesmo, também é um sonho. Talvez Yucatán é costa leste ou oeste? É costa leste. Isso, costa sudeste ali, né? É ali embaixo. Leste. Lá é Acapulco e tal, né? Costa oeste. Eu fui pra Cancún, Roboche, Playa del Carmen, né? Cozumel, Tulum. É legal lá. Chetumal, todos esses lugares, eu fiz toda a costa ali, do norte ao sul. Eu vou falar uma bobagem, você pode me bater se quiser, mas Cancún não é México, né? Os Estados Unidos pegaram ali e colonizaram, né, cara? Meteram uma porrada de hotel, é o que fala ali. Eu dar esse pedacinho de terra bonita pra mim, vou meter uns hotéis, arrumar emprego aí. Não, é um lugar bem mais americanizado, vamos dizer assim, é diferente do resto do México, né? Sem dúvida, mas assim, ainda assim tem bastante da cultura mexicana lá, que eu acho. Inclusive de Cancún, que você sai, por exemplo, pra conhecer o Chichén Itzá. Outra maravilha do mundo, que você sai de Cancún, passei de Cancún pra ir pra lá. Então, por mais que... Chichén Itzá. Ah, Chichén Itzá, aquelas... As pirâmides. As pirâmides. Maias, Minha mulher foi lá, quase morreu, cara. É mesmo? Não, morreu de subir. Aí tinha um motorista de ônibus maluco, dirigindo aquelas estradas lá. O mexicano, o cara mas completamente pirado, meu. É incrível, acho que vale totalmente a pena. Tem alguns lugares que tem esse negócio de motorista. Pô, você vai na Geórgia, é um dos países que eu fui que... Geórgia, de motorista... Louco. Você não tem noção como os caras dirigem lá, cara. Também no Turcomenistão e no Uzbequistão, é engraçado que você... É falta de respeito. Essa foi um choque engraçado contar isso. Cara, quando eu cheguei lá, eu fui pegar um táxi, na verdade lá nem é táxi, né? Um carro que você pede pra te levar em tal lugar e é isso que funciona. Você entra no banco do motorista, do copiloto, perdão, não é atrás, na frente, e você não coloca o cinto, cara. Você vai colocar o cinto, o cara entende como um desrespeito que você fala que ele dirige mal. E ele não deixa você colocar o cinto. Ao contrário. Eu não tô brincando, é sério isso. O cara não deixa você. Cinto? Não. Aqui não. Aqui não. E você tem que ir sem cinto, cara. Tá louco, eu não consigo. Não, eu juro, eu falava assim, eu olhava pra ele, sabe, o que eu faço aqui, cara? Eu tô no carro do cara, eu boto, não boto, acabou que eu tenho que confiar e deixar sem cinto mesmo. Uma vez eu fui viajar pra Alemanha. A Alemanha tem os autobahns lá que você faz de limite de velocidade. Bom, cheguei lá em Frankfurt, o voo foi Frankfurt, exatamente. Peguei um táxi, a minha mulher, BMW, Mercedes ou Audi, né? Bom, pegamos um táxi, cara. Ela pegou alto bem o cara e olhava com a minha mulher um pouco de trás, nós dois, acostumado aqui a Marginal Tietê, 50 do aeroporto pra cá. O cara tava 170, eu não estou brincando. E o cara tranquilo, eu falei assim, eu tenho que ir na da esquerda, né? E aí lá, o cara 170 de táxi, falei, pronto, minha viagem vai começar na chegada. E o cara nem aí. Eu não falei nada, vai devagar, mano, porque lá os caras, na Alemanha, também os caras dirigindo, meu irmão, é tudo maluco. Mas também, a qualidade das rodovias lá, assim, são maravilhosas. É que se for ver na Geórgia, que eu tava comentando, assim, não é nem porque os caras dirigem mal, eles dirigem tão bem, que eles têm confiança diz que uma loucura é a Itália, né? O trânsito em Roma, eu não conheço. Mas é outra história lá. É questão de não é nem dirigir, os caras são meio doido, buzina. Pô, mas assim, se comparar esse tipo de caos de trânsito, você comparar com a Índia, com Bangladesh. Você conhece a Índia? Conheço. É mesmo? O que você conhece? New Delhi? A Índia eu fiz toda a parte central. Eu fui lá do Rajastão, né, do deserto de Tara, ali totalmente no oeste, até Varanasi no leste. Então eu fiz todo o triângulo ali, que eles chamam de triângulo, nem lembro mais do nome, que é Jaipur, Jodhpur e Udaipur.
fui pro Rajastão, pro deserto de Thar, depois eu fui pra Delhi, né? Comecei em Delhi, puta, pra mim a pior cidade do mundo. É mesmo? Falo com muita categoria. Não. Lá eu só volto, assim, nem me pagando volto. Mas Eu volto por só quê? pra fazer Qual a conexão. razão? Ah, cara, lá é tudo, puta, muita desorganização, muito caos. E o que eles dão de benefício em troca, assim, é só você ver um pouco da cultura indiana que você consegue ver em outros lugares também. Que eu acho interessante. Mas é um caos. E outra, eu também passei muito mal lá. Primeiro dia eu fui comer, tava num lugar assim, meio que tipo local, vamos dizer assim, não tinha nenhum turista. Eu fui lá me aventurar no meio da rapaziada lá. Tudo spice, né? Tudo, né? Impressionante como tem pimenta lá, cara. Se você não gosta de pimenta, não vá pra Índia. Começa por aí. Cominho, Muito curry. Só que o foda é como eles usam, como eles fazem a comida lá, né? Assim, óbvio que tem o TikTok, Reels, que os caras exageram. Risada com o cara, aquele maluco que fica sentado com a perna cruzada, com a mão, eu acompanho Tem ele. isso, cara. Tem isso. Mas assim, não dá é pra todo comer aquilo, então, mas não né, é todo cara? lugar isso. Os claro. ratos do lado. Mas eu fui num lugar também que foi esse primeiro dia que eu cheguei lá na Índia, e aí eu fui pedir um chicken curry. Cara, um frango. Um frango com Com arroz. Porra, coisa mais simples, eu gosto, acho bom, gostoso. Falei pro cara, no spice, little bit only, not too much. O cara, beleza, vambora, vamos colocar um pouquinho aqui. Quando eu fui ver o cara fazendo, porque eu tava interessado, cara, acabei de chegar na Índia. Eu falei, porra, tô na Índia, um dos países mais simbólicos em relação à tudo, cultura, né? estereótipo que Religião, você vê. isso. Então quero ver como é que funciona. Pô, que tava lá, tipo, tinha várias panelas em cima da mesa, e o cara, em vez de pegar a panela que tava na mesa, ele pegou uma que tava no chão. Eu falei, caralho, mano. Eu vou falar pro cara não fazer isso? O cara pegou do chão assim, porque não era no chão, o chão assim mesmo, tinha uma panela em cima da outra, mas pô, tava lá, eu não sei quem tava passando por lá, se tinha rato, não tinha rato, eu sei que o cara pegou do chão e colocou lá, passou uma aguinha ali, tá limpo, tá novo, e começou a cozinhar. Falei, cara, que eles têm uma relação com a... É cultural, tá? A higiênica, limpeza é diferente. Né? E os caras, pode, né? Eles têm, o corpo deles é muito mais preparado do que os nossos para isso, sem dúvida, então... sem dúvida. É uma e coisa é muita que parece... miséria, né, na Índia, ou não? Tem muita miséria. Não vi muita. Sendo sincero, eu vi países muito piores. Assim, relativamente com o Brasil, eu acho que a gente acaba tendo muito mais contato, até porque a gente se permite, né? Aqui no Brasil, por exemplo, a gente não vai passear. Eu, por exemplo, quando eu tô aqui no Brasil, eu não vou passear em lugares que eu sei que vão ter mais miséria. Quando eu tô viajando, eu tô muito mais aberto a conhecer, entender um pouco mais como é o povo. Então eu tenho mais acesso a esse povo. Tá mais receptivo esse tipo de informação, até por conta da própria viagem, do próprio projeto. Né? Quer conhecer todas as culturas. Então fica aquela coisa que você falou, muito mainstream, né? Fica ali no Hilton, no Hyatt. Mas Índia não foi. Se eu voltar pro espectro aí que eu conheço de países assim, de miséria mesmo, em números absolutos, claro, porque a Índia tem gente a cada metro quadrado. Meio, né? Delhi, inclusive, por isso que eu acho que foi um dos piores pontos pra mim, foi que, sim, é impossível andar em qualquer rua lá, cara. Dá meio-dia, que é a hora que a pessoa deve sair do trabalho. Sei lá o que ela faz ali, cara, você não consegue andar. É muita gente, buzina pra todo lado, não tem calçada, não tem rua, tem vaca no meio da rua, tem, assim, é tudo que você pode imaginar. Tem aquele rio que eles queimam os corpos, bebe, toma... Varanasi também, mas lá é muito mais legal. O rio... É o Rio Ganges. É Rio Ganges. E o cara, a vaca vai lá, queima o corpo, batiza a criança, bebe água do rio. Mas a riqueza cultural desse lugar te faz esquecer impressionante, né? Te faz esquecer isso. É uma espiritualidade. Mas você conheceu toda ainda só a parte norte, mais pra cima aqui? Nem a parte norte foi. A parte norte é mais as montanhas do Himalaia, né? Então, lá no Himalaia, Nepal. Rishikesh, toda a história não fui. Eu fui porque na parte central, que eu comentei contigo, lá no Triângulo de Jaipur, o deserto, fui pra Delhi, Agra, fui pra ver o Taj Mahal, também fui pro festival que chama Holi Festival, que é incrível na Índia, também recomendo demais. O que é isso? É o Festival das Cores. É o carnaval deles. Pô, tudo na Índia, eu gosto de cinema, então o pessoal lá, os filmes deles, todos tem música, dança, cor pra caramba, Bollywood, mas dança pra caramba, é legal, acho divertido. É uma cultura incrível da Índia, assim. Mas qualquer filme indiano, cada bom dia, pô, você sai dançando, bom dia, e vai pra lá e vem pra cá. Agora você tem que perguntar, você gostou da Índia? Minha resposta não vai ser muito positiva, não. Ah, mas você, cara, assim, tem experiências, né? A minha experiência é que, assim, eu sempre falo pros meus amigos, como é que foi a Índia? Assim, cara, você tem que ir. Tem que ir. Uma vez na vida. Pra dizer que foi. Não pra dizer, pra conhecer mesmo. Acho que eu nunca recomendo alguém ir pro país só pra dizer que foi. Mas você tem que ir pra realmente conhecer, porque é incrível. Só que mais de uma vez na vida eu já acho loucura, cara. Porque é um estresse, é uma mistura de... Tem muita coisa boa, mas muita coisa ruim também. Na então, balança, cara, pêndulo. Você tem que ir pra viver um pouco dessas coisas boas. A espiritualidade, a cultura, conhecer a religião hinduísta, que é uma religião que dá pra aprender muito com ela. O preço do budismo, né? Buda nasceu lá. Pô. Tem essa também, mas o hinduísmo em si, todo o jeito que eles fazem, bom, toda a parte do o país tem mais religiões, mais deuses a Índia. E a culinária, as pessoas que também, como elas têm muitas lá, isso é um fato, né?
Quando elas veem um turista, elas tratam de uma maneira muito diferente. Então acho que tem que ir uma vez, e não é só pra falar que foi, é realmente pra viver conhecer, a cultura. né? Viver a cultura. Pra viver a cultura. Mas, cara, eu não sei se eu volto lá, cara. Porque de Eu verdade. não sei, bom. Sei Você não volta lá, tá tem na que- cara. Tem que me convencer muito pra eu voltar pra lá. E você falou agora de relacionamento, uma questão importante. Você é brasileiro, boa Claro. pinta, bonitão, inteligente, eloquente. Obrigado. Não, é verdade, é um fato. Mesmo que não fosse, não vamos entrar nessa seara. Mas onde que você foi, com todas essas suas características, seus predicados, onde você foi melhor recebido, mesmo no aspecto de relacionamento com a mulherada, Sim, ou com, enfim, não vou aqui. Não, sim. E Tem problema, pode falar também. ou não, ou ao contrário, o pessoal olha, opa, quem é? Brasileiro, latino, qual é a dele? Um turista, um cara. Onde você foi melhor recebido, resumindo a história, em todos os sentidos? Como turista, como um jovem, um garoto que sai naturalmente de um relacionamento, todo mundo gosta disso, né? Arrumar lá um pezinho de meia. Ou como um profissional do Passaporte 201, onde você foi melhor recebido e onde você foi gelado? Ó, protocolar, come aí, bebe aí, não enche o nosso saco. Eu acho que essa questão é muito legal você comentar. Primeiro porque, assim, existe a receptividade de duas searas, né? Primeiro, a receptividade da hospitalidade, né? As Sim. pessoas receberem você como um turista, como uma pessoa de fora, e te receber de uma forma muito legal. E tem a receptividade na parte de relacionamento. Vamos jogar aberto aqui também, cara. Eu sempre fui solteiro, desde que eu saí do Brasil pra fazer pra viver essa vida. E, cara, como uma vida qualquer, como a outra, eu também tenho necessidades e Lógico, desejos, e gente, tenho que viver também, pô. Não precisa dar volta pra falar isso, cara. Você é uma, porra. Então, assim, tem lugares também que tem esse tipo Eu de também já receptividade gostei de no entender. passado. Exato. Então também tem esse tipo de receptividade. Então vou falar das duas. Primeiro a questão da hospitalidade, porque eu acho que é muito interessante. E elas se misturam, tá? Mas tem a parte mais... Os relacionamentos que eu tive, jogando bem aberto assim, na maioria das vezes que eu me relacionei com alguma pessoa, com alguma menina, foi com turistas. É muito mais fácil. Ah, é? Não é? O pessoal não é local? Também, em alguns países, é isso que eu ia comentar. Tem alguns países que sim, mas tem a maioria dos países que são países mais diferentes, você acaba conhecendo turistas de outros países, não brasileiras, tá? Também brasileiras, mas não só brasileiras, que eu acho que acaba tendo a gente está na mesma situação ali, tem uma abertura um pouco diferente para conversar, para abrir, para fazer, para socializar, e acaba sendo mais comum. Mas tem outros países também que são países mais hospitaleiros. Por exemplo, vou dar um exemplo da Geórgia. Eu estava na Geórgia em julho do ano passado. E lá, por exemplo, é um país que é muito hospitaleiro. As pessoas da Geórgia são pessoas muito receptivas, elas adoram receber visitas. Ela é um país que eu acho que tem uma questão política também, eles querem entrar na União Europeia, e por isso eles têm uma aceitação para turistas, principalmente europeus e ocidentais, Sim. de uma forma muito maior. E eu acabo tendo muito contato com o local. Então, acabei me relacionando com a menina lá, fiquei com ela na Geórgia, com duas, na verdade, uma em uma cidade, outra não, porque tava... não, porque eu passei bastante tempo lá, tá? Passei bastante tempo lá, não é que eu tô... E as georgianas são feias, né, cara? Nossa, Até eu que sou mais bobo, bem casado, vai ter que ser bobo. As georgianas, Jesus amado, meu. Elas são Aliás, lindas. todo aquele povo da antiga União Soviética, a mulher russa é coisa espetacular, georgiana. Então, Geórgia é mais incrível ainda porque ela é uma mistura, ela tá bem no meio, né, da mistura entre o russo com o turco e com o iraniano, que é o persa, né? Então tem aquela... Persa. Pô, eu acho... A georgiana eu acho que uma das... Puta, é muito linda. Tanto que eu... Sério, cara. Ó, se você não me fala isso, eu não poderia imaginar. Cara, mas eu tô comentando a Geórgia, mas tem vários exemplos. Então, Tem você muitos deu exemplos. volta, ele falou, qual país é mais reacionário com relação a um garotão brasileiro, ou te tratam como turista, e qual aquele que te abraçam mais? Dá nome. Caraca, difícil. Pô, você conheceu 90 países, velho. Por isso, porque eu tenho que lembrar de todos. Mas vou falar uns que não são tão receptivos. Acho que tem um país, inclusive, que é o país que eu considero o país que eu menos gostei. Eu não gosto de falar pior país que eu visitei, porque eu Menos acho que gostei, tem claro. em relação à experiência, mas que foi a Guiana. Foi aqui na América do Sul. Aqui no em norte. cima? Aqui em cima, a Guiana. A Guiana inglesa, né, que hoje chama Guiana. A Guiana é um país que, cara... É uma população majoritariamente negra, então quando uma pessoa branca como eu vai pra lá, ele já é visto de uma maneira diferente. É mesmo? E assim, eu não, por exemplo, eu fui em vários países africanos que também são majoritariamente de pessoas negras, e não aconteceu isso comigo. Inclusive, o país que eu falo que tem as pessoas mais incríveis, mais receptivas, hospitaleiras, é o Malawi.
Eu Malária. falo com muita segurança, cara, lá, incrível. Fiquei doente lá, peguei malária, a galera Malária cuidando de não mim. é negro, eles não são negros. Sempre. Basicamente. São. Malaio ou Malawi. Malawi? Malawi. É entre ali Zâmbia, Moçambique, Bem Tanzânia, no coração, bem no meio ali. No coração E da lá África. as pessoas são incríveis, então não só por isso, mas na Guiana, acho que foi de uma maneira diferente. A minha experiência lá foi uma experiência negativa em relação à mesmo? hospitalidade. Foi. Conheci uma Mas pessoa. tudo bem, passou bem, tranquilo, Tranquilo. rolou normal. E tem muito a ver com o momento que você tá, né, cara? Porque eu acho que lá é um momento, assim, eu passei por todo o Caribe, eu fiz todas as ilhas do Caribe, Você descendo. foi pra Jamaica? Fui pra todas. Que tal Kingston, Jamaica? Muito legal, cara. Aquela imagem que nós temos é real mesmo, os caras É real. estão num baseado. De maconha, tem toda esquina. Assim, é proibido, tá? Lá- Proibido na Jamaica? Me conta que eu gosto. Tô te falando. Peter Tosh, Bob mas Marley, o policial Jimmy passa na Cliff. frente, a galera fumando e não faz nada. Aí é proibido. Então, é proibido. Na teoria, Mas é legal, Jamaica? É uma curiosidade. É demais. É, Assim, povo- Kingston eu não sou muito fã, não. Acho que é muito interessante pela cultura, a cultura Rastafari, que você acaba conhecendo. Bem, Kingston é bem forte. Mas eu fui pra outras praias no norte que são incríveis. É Caribe, né, cara? Não, o Caribe todo é legal, Exato. né? Então, tu vai pras conheço praias lá, acaba sendo incrível. Curaçao, conheço São Tomás. Mas foi uma parte da minha viagem, aqui na Jamaica ainda não, né? Eu fiz nessa ordem, né? Desde o Caribe Norte até o última ilha do Caribe foi Bahamas, Cuba, Jamaica, Haiti, Haiti, Cuba? República Dominicana, fui para outras ilhas, São Vicente e Granadinas, São Cristóvão e Neves, Antigua e Barbuda, Dominica, Santa Lúcia, Porto Rico você foi. Granada, Porto Rico eu não fui, Porto Rico é parte dos Estados Unidos, como Sei. no país, eu acabei Mas não é nada, porque não é nem estado americano, Sim, nem é. país, é É uma uma colônia, confusão. uma É uma... sendo Você bem- não foi lá? Não, acabei não indo ainda, mas é um dos meus sonhos também. E aí, quando eu fui descendo, toda essa região é uma região que ela é muito pouco. A gente chama de backpacker friendly, que tem a cultura preparada para pessoas como mochileiros, né? Então, você não faz muita amizade, você acaba não tendo muito. Sim, os lugares para você dormir, por exemplo, são lugares ou guest house, que você dorme na casa de uma pessoa que tem um quarto lá, e não é muito de te receber, de Isso no viver Caribe. contigo. Todo o Caribe. Eles estão meio de saco cheio de turista, a verdade Eu é acho que essa. não, eles estão muito preparados para turismo diferente do meu. Turismo, por exemplo, lua de mel, Não turismo gastar de casal. É pra galera que vai gastar dinheiro. E eu que tô lá, low budget, né? Vendendo almoço pra comer a janta. Vai Legal, foda. uma boa pergunta. Vamos mudar um pouco o tema. Low budget. Como é que você financia esse seu projeto? Porque o projeto já você está há 2 anos e meio, né? Isso. E vai Não, 3 continuar- anos e meio. Desculpa, 3 anos e meio, é verdade. 2022, né? E vai tocar por mais uns 15 anos aí. Qual é a tua fonte de financiamento ali do teu pai, o Henrique Sade, que a gente sabe que é um. Não me deu real, pô. Não me deu real. Como é que você. Não, é uma curiosidade para quem quer embarcar numa Não, não, é aventura tudo- dessa, esse num é um- projeto dessa, saber como é que você se financia. Primeiro que é 100% eu. Não teve ajuda nenhuma externa de nada. Foi 100% eu. Você tinha uma carreira legal no mercado financeiro, né? Eu trabalhei bastante tempo no mercado imobiliário, focado em investimentos. E eu era sócio de uma empresa. E quando eu decidi, fiquei 6 anos trabalhando e trabalhava naquele ritmo de 6 horas por dia. Era aquele Alucinado. ritmo mais tóxico aqui, vamos dizer assim. Eu acho que esse foi realmente o gatilho mais forte para eu querer viver uma vida mais livre, que eu percebi que eu tava muito escravo da convenção social ali, de ter que fazer a carreirinha bonitinha até o final. E aí, quando eu decidi sair, eu vendi minha participação na empresa, a empresa estava no top, né? Vendi pro meu sócio e eu consegui fazer um colchão bem bom, então eu Que tinha bom. uma reserva boa para isso. Mas o meu principal mindset desde o início da viagem foi de conseguir fazer a viagem ser autossustentável, financeiramente, tá? Então, claro que eu tinha o privilégio de ter esse colchão e por isso eu nunca passei a necessidade de precisar fazer grana, porque esses 6 anos que eu trabalhei freneticamente acabaram me dando Essa esse condição. privilégio, né? Me Essa colocaram condição, sim. nessa condição. Então eu poderia me bancar nesse sentido. E o meu projeto inicialmente, ele era um projeto que eu planejei ele para 2 anos e 8 meses. Que eu queria finalizar ele até o final de 2024, quando eu fazia 30 anos. Então eu queria visitar todos os países do mundo até lá. E aí, quando eu cheguei lá, fazendo essa conta, o dinheiro que eu tinha era um dinheiro muito tranquilo para conseguir fazer isso, né? O dinheiro que eu tinha reservado para isso. Só que eu queria fazer a viagem se autofinanciar. E aí, quando eu saí do Brasil, eu tinha várias ideias. Eu ia viajar até o Canadá, Isso é a primeira ideia de todas, tá? Que eu tô comentando contigo. Viajar até o Canadá, parar lá e trabalhar. Ficar lá 3 meses trabalhando. Aí depois viajar até a Austrália, parar lá e trabalhar. Trabalhar. Ficar 3 meses trabalhando. Para que eu não queria pegar nesse dinheiro que eu ganhei vendendo a minha empresa, vendendo a minha participação na empresa. Então,
porra, eu fiz o que eu tinha que fazer lá, deixa o dinheiro parado, vamos viajar o mundo, vamos. E aí entra o ponto-chave, te respondendo essa pergunta, Ronaldo, como é que eu financio isso? A galera fica pensando muito em como fazer grana. Sendo que o jeito mais fácil de você conseguir financiar isso, na verdade, é como você não gastar a grana. Então, quanto custa uma diária sua? É uma pergunta bem básica. Não, eu tenho valor. Não, você fala, um dia em qualquer lugar do mundo, café da manhã, almoço, janta, eu sei que você não faz isso, e hospedagem. Igual, galera, quanto eu gasto para fazer um mochilão? $50, 40. Fala pra galera aí, quanto você consegue fazer um belo mochilão? Um mochilão decente. Isso, eu tenho, desde minha background de engenheiro, que trabalha bastante também a parte financeira, hoje eu tenho uma planilha que tem literalmente todo centavo que eu gasto. Vende essa planilha depois, cara, você vai ganhar dinheiro com ela. Essa planilha ela tem bastante coisa ali, cara, e aí com isso eu consigo ver exatamente a categoria. Então eu tenho valor pra te passar. Hoje a minha diária, eu tô falando os valores separados, tá? Hoje a acomodação está em torno de $12 por dia no 12 mundo. dólares? Acomodação, isso, tá? Na média? Na média. A Europa é mais cara, fica mais barato. Tem lugar que eu não pago acomodação, tem lugar que eu faço muito Couchsurfing, que é um aplicativo que você consegue... pessoas do mundo inteiro oferecem hospedagem de graça. Legal. Então, a média... O meu dia hoje, médio, para dormir, eu gasto $12. 12 dólares? Que maravilha, velho. E o meu dia total, contando, aí são 5 principais categorias que eu tenho, né? Que é a acomodação, alimentação, sim, transporte interno, então não é deslocamento entre cidades ou entre países. É o transporte interno. Ônibus, táxi, metrô, Uber, esse tipo de coisa. Tem lazer, e aí eu tenho lazer mais lazer, festa, bebida, que é caro, é 70%. Que aí é 80% somos humanos. E tem um lazer que é o lazer turístico, que é você, por exemplo, ir no museu, você conhecer um parque. Os seus lugares. Então tem essas 5 categorias. Somando as 5 categorias, a minha média diária hoje está $51. 50 com os 12 do... Com tudo, incluindo os 12. Qual é o 50? São 12 de acomodação, mais ou menos 11 de alimentação, mas transporte, acho que se não me engano é $3 ou $4 por dia. Isso não é um dia pelo outro. E aí o resto é lazer. Então assim, $51 é a minha média diária, mais ou menos que eu gasto, mas isso varia muito, Ronaldo. Tem lugar, por exemplo... sem dúvida. Tem lugar que eu gasto quase nada de acomodação, mas é mais caro comer. Londres deve ser caro, Suíça. Londres você não gasta menos de $100 num dia. Londres é um país... Caro, Nova York, sei lá. Então, nesses lugares... Tóquio, você conhece Tóquio? Não foi para o Extremo Oriente ainda. Não foi lá para Tóquio, pô, tem um sonho. Mas, por exemplo, Nova York, vou dar exemplo de Nova York, cara, esse lugar é um lugar que eu não vou pagar hospedagem. Não vou. O que eu faço? Vai dormir no Central Park. Não, eu tenho que conhecer esse aplicativo que eu falei que me ajuda muito. Tem uma base muito, muito fiel aí de seguidores também que me ajuda. Então, por exemplo, quando eu quero uma cidade, tô indo pra essa cidade, recebo muita mensagem de gente que mora lá, se quiser ficar aqui eu te recebo. Então, eu faço muito também isso pra conseguir trocar experiência. Lá em Nova York eu fiquei na casa de um amigo meu, que morava lá. Você vai se virando, lá em Los Angeles, que também é uma cidade super cara, eu fiquei na casa de um seguidor. Mas a passageira pesa, né? Então, aí tem os deslocamentos, que aí o deslocamento que é a parte local principal. E o deslocamento de um país pro outro. $51 eles não incluem local, tá? Não incluem local. $50 é o valor mais... Cara, vamos lá de falar de valor, para ser bem transparente. Hoje eu gasto em média $2.000 por mês, ponto final. Então, desses $2.000 por mês, você fizer a conta, $50 por dia, 30 dias, tá falando de $1.500. Então, mais ou menos $500 por mês de deslocamento. Isso não quer dizer que é uma passagem ou duas, depende da velocidade que você viaja. Se você viaja mais rápido, você vai gastar mais que isso. Mais rápido que eu digo, mais deslocando mais. Se você viajar mais devagar, você vai gastar menos que isso. Você pode gastar, tô falando, por exemplo, no Sudeste Asiático, que é a região mais barata do mundo, eu imagino. Hoje, o Norte da África também é bem barato, mas ali também é... Sudeste, o que você fala? Indonésia... Filipinas, Indonésia, Tailândia, Malásia. Extremamente... Myanmar, acho que Myanmar é o país mais barato que eu fui na vida. Myanmar é extremamente barato, é incrivelmente barato. Também é um país que está em guerra, tem pouco turismo, as coisas são mais baratas, mas enfim, é muito barato. Esse lugar, por exemplo, você consegue viver fácil com $800 por mês. Fácil. É um piloto. $900, $700 por mês, depende do lugar que você tá. Tranquilo, se você não se deslocar, não comprar passagem. Filipinas é um pouco mais difícil, porque Filipinas tem as logísticas de voo, de transporte entre as ilhas e é mais difícil. Indonésia também tem muita ilha, né? Muita, mas a Indonésia também é muito barato. Então, assim, esses lugares você consegue fazer. Agora, na Europa, você não gasta menos de $3.000 por mês. Não gasta. Você vai morar em Paris, a França toda aqui. Eu não tô nem falando disso. Itália. Tô falando assim, Paris é um dos mais, cara. Tô falando da Europa que eu tô dizendo, Europa ocidental, tá? Leste europeu você até consegue alguma coisa barata. Croácia, isso que a Croácia é linda, né, cara? Mas tá caro agora. É linda, mas tá caro. A Croácia descobriram a Croácia. A Croácia entra no ocidental. Hoje tá bem caro lá. Eu fui 2 vezes. Eu fui em 2016, quando era Pula, a moeda ainda. Chamava Pula croata. Era muito barato.
E eu fui agora em 2023 de novo, já era euro. Eles entraram no euro dia 1º de janeiro de 23. Então como é que você faz essa questão da moeda? Um país é uma coisa, Suécia, coroa sueca. Mas para a Suécia, coroa sueca, aí vai converter pro dólar. Aí você vai para país que é do mercado comum europeu, mas não é da comunidade europeia, não tá no meio, é uma bagunça. Mas hoje tem ferramentas. Agora, você usar que moeda lá, o rublo? Aí você usou um exemplo que sai, eu vou te responder, mas eu tenho algumas exceções. O principal é que você tem que ter algumas ferramentas que te ajudam muito. Hoje tem uma conta bancária, tem várias contas bancárias que a galera conhece bastante, tem Nomad, Wise, Revolut, que é uma conta bancária internacional, que eles te ajudam a viver de cartão de crédito e cartão de débito ali, você tem toda a conta ali, ele já faz a conversão, você pode fazer a conversão. É muito bom. Eu uso o Picnic, eu acho que é uma conta que é muito mais preparada hoje, ela tem uma isenção de IOF, é uma conta que é mais barata. Eu recomendo bastante também o uso do Picnic, que é, hoje com esse aumento do IOF de 3,5%, te come, cada uma viagem que custa 10 mil reais hoje, que é uma viagem relativamente boa, não tô falando pra mim, pra população em geral ali, uma viagem de 10 mil reais, estamos falando de 3,5%, que se mais os spreads que esse Wise e Revolut te cobram hoje, dá mais ou menos 5%. A gente tá falando de 500 reais. 500 reais por uma viagem, só um jantar não, nem 2 jantares, em Buenos Aires com um vinho incluído. Não dá pra ficar gastando isso com esse tipo de ferramenta. Taxa, né? Então, o Picnic é uma outra plataforma que surgiu agora, que é uma plataforma que, como ela tá na blockchain, ela é feita toda por cripto. Você não precisa saber nada disso, tá? Não precisa entender nada disso. Mas ela é feita com base nisso. Ela não entra como operação financeira. Então, o imposto sobre operação financeira, o IOF, ele não é incidido. Então, com isso, tem uma redução grande no custo disso. Só para dar essa dica aí, porque eu acho que é uma dica legal. Usar o Picnic também, eu não tenho meus links aí no meu perfil, mas eu vou deixar também com o Ronaldo aqui para colocar na descrição, enfim, pra vocês verem que eu acho que é uma solução muito legal. E aí, entra nessa parte de todo. Na Picnic, por exemplo, você tem uma conta. É basicamente um cartão pré-pago, vamos dizer assim, em dólar. E aí, com essa conta em dólar aí, ele faz a conversão para todas as moedas. Mas tem exceções. Bielorrússia é uma delas. Bielorrússia é um lugar que, como tem muitas sanções de países ocidentais, a Visa, por exemplo, não aceita lá. E o cartão Picnic é Visa. E aí? O Picnic, o Wise, a Nomad e a Revolut, hoje os 4 principais, eles são Visa. E aí quando tem lá, não tem. Então você tem que sacar dinheiro fora, levar dinheiro pra dentro pra trocar lá dentro. Que dinheiro? É rublo? Lá eu acho que é rublo. Eu não sei qual que é a moeda lá, mas eu acho que é rublo. Mas é a moeda local deles. Eu não sei o nome. Mas bagunça, velho. Mas você conhece a Rússia? Foi pra Rússia já? Não fui pra Rússia. Eu tenho um amigo lá que pode te receber, falando sério. Na Rússia eu quero fazer a Transiberiana. O tal de Alexander. Que bom. Putin. O Vladimir, não, Alexander é o irmão dele. Tem um irmão que é Alexander. O tal de Vladimir lá, gente boa, cara. Do não trocar ideia com ele lá. Ele tá no Kremlin. Você não foi ainda pra lá? Não, mas eu quero fazer a Transiberiana toda. É muito. E outra, brasileiro é muito bem recebido lá, né? Voltando para aquele assunto que a gente tava, brasileiro lá é tranquilo, todo mundo ama. E essa questão de viagem tem uma curiosidade minha pessoal. Eu quando vou viajar eu pareço uma noiva, minha mulher fala, você vai ficar o quê? Eu vou ficar às vezes 5 dias num lugar, eu levo 18 camisetas, 7 calças, 8 sapatos, 42 pares de meia, aquela confusão toda. Quando eu vou viajar então pro exterior, meu irmão, antes eram 2 malas de 32 quilos, eu conseguia, hoje é uma de 23, você paga os excessos todos. Eu não sei fazer mala, ponto final. Mais de metade das coisas voltam intactas, não mexo. Eu sou um idiota fazendo mala. Tem várias outras coisas também. Fazendo mala é impressionante a minha incompetência. Como é que essa questão o meu filho já fez uma vez, o Marcelo, ele fez um mochilão legal, mochilão raiz, mochila mesmo, pá. Ele levou uma cueca, 2. Falei, filho, como é que você faz? Não, pai, usa de um lado, vira do outro, a camiseta vai lavando, vai pendurando, vai secando. Me conta essa questão da bagagem, que é uma curiosidade que eu tenho. Muita gente pergunta, você literalmente é uma mochila? É uma mochila, é literalmente uma mochila. E aí, como é que faz? Eu tenho 2, na verdade, né? Uma mochila que é mochila de roupa, que é 100% suficiente, mas eu tenho uma outra mochila também, que a gente chama de mochila de ataque, é uma mochila menor, que é onde eu levo equipamentos, porque eu levo meu computador, eu levo drone, câmera, tem os documentos que eu também quero levar sempre numa mochila que eu não, por exemplo, num despacho, então tem uma mochila menorzinha comigo que eu sempre levo também. Então eu tenho 2 mochilas na verdade, mas tudo de roupa tá em uma só. Como é que você organiza isso? A primeira coisa que eu preciso desmistificar, que eu acho que é uma coisa que todo mundo que não vive essa vida me pergunta, e é uma coisa que precisa... Cara, o mundo inteiro tá cheio de lavanderia, cara. Tá cheio de lavanderia, você pode lavar roupa tranquilo, cara. Então a galera que tá falando, como você leva 10 camisetas, que é o que eu levo, né? 10 camisetas pra viajar durante 3 anos. Ué, eu lavo!
Normal, vou pra lavanderia, você pode lavar pra mim? Posso. Lavo do Tênis, jeito que você eu leva um pego. tênis, dois. Depende de onde eu vou. Tem lugar que é muito mais pra trilha, então eu levo 2 tênis, um pra trilha, um pra normal. Não, mas você já tá na rua, como é que você vai voltar? Você já tá viajando, você não tem como voltar e mudar. Nas viagens mais longas que eu fiz, que eu fiquei 1 ano e meio fora, por exemplo, eu andava com uma bota, tinha uma bota, que é uma bota que eu usava pra andar na cidade, etc. Pra tudo. Pra tudo, pra fazer trilha, uma bota, e sempre que eu viajava também com avião, eu tava de bota. E tinha um tênis, que é mais que um tênis pra, por exemplo, ir pra um bar, alguma E o coisa. chinelo? E o chinelo. Sempre 2 chinelos, tá? 2 havaianas. Isso é importante, rapaziada. Havaiana fora do Brasil é caro. Então, se estourar o negócio, você tá ferrado. Minha mãe antigamente estourava, ela colocava um pré, assim. Não, você pode fazer isso. Mas depois de fazer 20, e assim, eu ando muito de Havaiana. Eu tô de Havaiana agora, nesse momento. Eu tô de Havaiana. Então, assim, eu ando muito de Havaiana. Não gosto de andar de tênis. Então, eu andava muito de Havaiana. Estourou, cara. Você vai ter que gastar uma grana. Então, eu comecei a levar sempre 2 Havaianas. E Quantas cuecas você leva, Lucas? Cara, cueca. Falando sério, quantas cuecas? Tô falando sério também. Cueca é um assunto diferente pra mim, porque, cara, eu uso muito pouco cueca. Eu prefiro, tem a galera que faz esse negócio de colocar Ficou vermelho. Não, assunto mais. Não, mas assim, tem uma galera. Não, é uma curiosidade. E faz sentido. Tem a galera que usa cueca pra frente e verso. Eu não consigo fazer isso. Pra mim, eu prefiro não usar, que eu acho mais tranquilo. Eu comecei a me acostumar. Eu uso cueca mais quando eu uso calça jeans e tal, que aí é foda também, né? Calça, alguma coisa assim. Ou quando tá frio, que aí ajuda, né? Pô, ajuda. Então eu uso mais assim, mais quando eu vou, por exemplo, de botinho. Sim, e você vai num lugar que exige um dress code. Pode acontecer, você vai num museu, sei lá, pedem dress code pra você. Não tem muito, não. Não tem? No máximo eu já me pegaram umas 2 vezes com dress code, eu não consegui entrar. Não, acho que eu nunca fui. Eu lembro de dress code que eu fui, por exemplo, eu vou visitar uma mesquita. Então, é o que eu tô falando. Não, mas aí normalmente é calça e tênis. Você já sabe e tal. Pesquiso antes, sempre os lugares que eu vou. E acho que assim, tem um senso mais lógico também, né? Tem uns países que, por exemplo, no Bangladesh, eu fui na praia que é conhecida como a praia mais longa do mundo, né? A Cox's Bazar, que é a praia mais longa, porque tem com a Praia do Cassino aqui no Brasil, mas lá parece que é contínua e natural, enfim. Tem uma briga entre os dois lá, mas eu fui nessa praia, praia no Bangladesh, cara. É um país super muçulmano, super conservador, e que tem muita gente. Eu cheguei na praia lá, tá lá lotada, formigueiro, todo mundo de roupa. Nadando de roupa. Não tinha uma pessoa de biquíni, esquece, não tem nem... E você tava como? Eu sou brasileiro, né, cara? Claro, mas pode ir assim? Então, esse é o ponto. Por lei, pode. Por cultura, não é bem visto. Então, quando eu cheguei lá, um pouco mais cedo, eu tava... Cara, eu fui pra praia, vou nadar, eu vou tirar minha camiseta pra nadar. Só que assim, eu tirava a camiseta, nadava, voltava e colocava a camiseta. Por quê? Porque por mais que você seja brasileiro e tenha uma cultura, tem uma questão de respeito na cultura local. Lógico, você tá lá, em Roma faz como os romanos. Se na sua casa você pede pra visita tirar o tênis pra entrar, quando você vai na casa dos outros, você também tem que fazer isso. Ou respeitar as regras que eles têm. E a questão cultural é uma questão que eu respeito muito. Então não tem muito, né? Você sabe que na mesquita, por exemplo, você não vai entrar de chinelo, você não vai entrar... aliás, pra você chegar lá, você tem que tirar o tênis, na verdade, né? Mas pra você estar lá, você tem que estar de calça. Você não pode não pode estar de bermuda? Não pode. Você tem um lugar separado de mulheres, então você tem que separar... Isso eu sei, Então tudo isso é uma questão de você... Sinagoga também, imagino eu, não. Não cheguei a visitar Jerusalém? Conheço Jerusalém, mas eu não entrei na sinagoga lá nem na mesquita. Eu preferi me manter mais neutro nessa história da Jerusalém. Na parte cristã lá. Exato. Tudo junto, né? Ali tudo mais ou menos junto. Tudo meio misturadão. Mas eu acabei não ir visitando nenhum, vamos dizer assim, templo religioso, que seja sinagoga, mesquita ou igreja. Não fui nenhuma. Acabei só indo nos principais lugares ali que Jesus foi crucificado, enfim, as principais coisas, que é uma igreja também na Via Sacra, perfeito. Enfim, mas de dress code, voltando para o assunto principal, não tem muito, então eu não acabo... Não, é uma calça jeans, você carrega uma calça jeans? Uma calça jeans, uma calça de trilha, que é uma calça que vira shorts. Então eu tenho 2 calças, 3 bermudas, dependendo também, 3 bermudas, um shorts, 2 bermudas, um shorts. Shorts também para poder nadar com eles, em alguns casos que também tem alguns lugares que a galera não usa sunga. Eu costumo usar sunga aqui no Brasil. A galera lá fora não usa sunga, cara. Você vai usar sunga lá, é diferente, a pessoa te vê diferente. Então, eu costumo... Você falou de mergulhar. Às vezes eu vejo, eu não conheço Tailândia, Polinésia, aqueles países lá, tem umas ilhas, lugares maravilhosos. Qual o lugar mais bonito? O lugar mais bonito que eu já fui foi o Grand Canyon. Eu nunca vi nada parecido na minha vida, o Grand Canyon. Eu fiquei absolutamente fascinado, encantado. Cheguei a descer. Desci um pouco a minha mulher, desci 1 hora, subi em 2, que você leva o dobro do tempo para subir que você leva para descer. Uma coisa mais linda do mundo, o Grand Canyon.
eu não tenho o menor medo em dizer isso. Beleza natural, naturalmente. E qual para você que conhece 90 países, sem começar a dar volta, qual é o lugar mais bonito que você O foi? lugar ou país? País, local, sei lá, Não, os dois. lugar eu vou ser bem sem graça, porque é aqui no Brasil. Lugar pra mim, o mais bonito que eu já fui é Fernando de Noronha. Lugar. Tá, legal, ó, qual o problema? Assim, eu acho que quanto mais eu viajo, mais eu dou valor pro Brasil. Legal, O ótimo. Brasil é um puta país. Não, Então, lugar. Mas país como um todo, pra não falar Brasil, bonito, de beleza natural, estamos falando. Eu vou ter Suíça. Suíça tá bem alto, mas é um país que eu nem fui no projeto ainda. Então, dos 90 países que eu tô comentando, nem tá no 118 que eu já fui na vida. Antes do projeto. É a Islândia. A Islândia. É um país que eu vi a Aurora aurora boreal. Boreal. Como é que eu não vou colocar ela no topo Quem da for lá, eu tenho um amigo lá agora. É um país que de beleza natural é incrível. Só que, cara, tem outros tipos de beleza também que você pode ver, por exemplo, quando eu vou pra, sei lá, por exemplo, Dubai, por exemplo. Tô dando exemplo. Não acho o Dubai bonito, tá? Mas você vai pra aquela mesquita em Abu Dhabi, puta beleza maravilhosa. Você olha pra lá e diferente, né? Taj Mahal. Taj Mahal não é uma beleza natural, claro que não, é construído. É uma beleza diferente. Você teve lá já? Já tive. Você vai pra Budapeste, Budapeste é uma cidade linda, mas não é beleza natural, cara. Você não é bonito por causa do Rio Danúbio. É bonito por como a cidade se formou. O castelo lá em cima, tem o parlamento, que é uma puta. Então tem outros tipos de beleza. Esse Praga é uma beleza diferente também. Vou dar um exemplo. Namíbia. Namíbia é um país muito foda. Muito bom. Por todos os motivos. Assim, beleza natural, receptividade, comida. E tem umas coisas que não é de beleza de você falar que lindo, mas que chega a ser tão interessante. Por exemplo, eu fui no deserto mais antigo do mundo. Não sei se a galera tem muito noção disso, porque realmente é absurdo, mas o deserto do Saara tem 5 milhões de anos. Então é um... Eu ia te perguntar do Saara agora. O Saara tem 5 milhões de anos. O deserto do Namíbia, na Namíbia, tem 55 milhões de anos. Então ele é muito mais antigo. Então é um deserto, assim, que tá lá há muito tempo. Então imagina o que já aconteceu naquele lugar. E lá tem um lugar que você tem as dunas e elas encontram o oceano direto, o Oceano Atlântico. Então aquele lugar, por exemplo, quando eu falo assim, ele não é mais bonito do que ver a aurora boreal. Não é. Mas quando você chega lá, você fica tão abismado com aquele negócio, você fala assim, cara, como é que pode o mundo ser assim? É impressionante. Então, tem alguns tipos de beleza que são belezas que são diferentes. Na Tailândia, eu vou responder a pergunta que eu sei que você vai fazer pra mim, já vou responder agora. Qual é o seu país preferido? O top 1 país, que é uma pergunta que todo mundo faz pra mim, depois de ter visitado 118. Cara, eu sempre comento assim, depende do quesito que você tá me perguntando. Mas, pra não deixar você sem resposta, eu vou responder Tailândia. Por quê? A Tailândia é o país que ela é muito boa em tudo. Ela não é melhor em nenhum quesito. Todos os quesitos que eu já peguei pensando. É a melhor comida? Não, mas é muito boa. É melhor em receptividade das pessoas? Não, é uma malária, né, que eu tinha comentado, mas é muito boa. É a mais barata? Não, mas é muito barato. É a mais bonita? Seria no mix. É a mais bonita? Não é a mais bonita, mas é muito bonita. De espiritualidade, de cultura, de religião, é a mais bonita? É a melhor? Não, mas é muito. Então a Tailândia ela acaba ficando melhor no mix. Melhor. Então é a minha resposta. Legal, é a minha resposta como top, mas não é melhor em nenhum quesito. Mas é bonito, é muito bonito lá, né? Melhor comida, Líbano. Líbano? Porra! Se não for, eu tô louco. O teu pai te mata, né? Se não for, na verdade, nossa família era síria. Então tem uma diferença da comida síria e libanesa. É a mesma culinária, né? Agora no Líbano, o que eu passei lá de comida. O México também é um lugar muito adoro a culinária árabe. A Tailândia também. A Tailândia estaria no top 3 ali. Comida tailandesa é uma maravilha. Depois puxada por quê? Por oriental? Pra tailandesa? É que o oriental estereotipado que a gente tem aqui é a comida chinesa e japonesa, né? Mas é oriental. Coreana também, né? Também, do extremo oriente ali, daquela parte mais ao norte, do sudeste asiático. Que eu amo também. Sudeste asiático ali tem umas coisas diferentes que são mais deles, assim. Então, tem a culinária tailandesa mesmo. Você não a libanesa é espetacular, pelo amor de Deus. Então, comida, por exemplo, é essa. Beleza natural, diria Namíbia ou Islândia? Namíbia. Guatemala também, lindo. Tem um monte de vulcão, montanha, maravilhoso também. Quem sabe, né? Mas o turismo na Guatemala é explorado ou não? É meio... Muito. Não, principalmente para europeu. Tem muito europeu que vai fazer a viagem à América Central e vai para lá. Tem muito, não, é bastante. Mas Tailândia, eu diria que, assim, seguramente o... Teu país que você não voltaria, você falou aqui no começo. A Guiana, não voltaria de jeito nenhum. A Índia, como eu comentei com você, não é um país que eu tenho muita vontade. Iêmen, voltaria, fácil, mais de uma vez. Voltaria, e inclusive penso em voltar. E aqueles países antigos ali, hoje é o Irã, Iraque, antiga Pérsia, Mesopotâmia. Então, lá perto eu fui para o Azerbaijão só e fui para a Síria, que também é Iraque você não conhece? Iraque não fui, eu ia para o Irã, né, mas bem quando eu comecei, eu estava lá no Azerbaijão, eu ia, em vez de ir para o Ásia Central, eu ia fazer Armênia e ia descer da Armênia para o Irã. Eu ia descer para o Irã, e quando eu ia fazer isso, acabou estourando a guerra, estava só
focada em Israel e Hamas, ali na Sim, parte da aí eles Palestina. abriram para Irã. E aí eu falei, fudeu, eu não vou, né? Não, também, vamos... Teve um episódio que você tava, teu pai comentou na ocasião, você tava em algum lugar que foi bombardeado, teve um terremoto. Terremoto na Síria. Terremoto, pô, eu lembro, eu vi, olha pessoal, pegou um terremoto, você tava com a sua namorada, uma companheira, não, sem brincadeira, uma amiga. Não, de boa. Sim, amiga. Pô, você pegou um terremoto na Síria, velho. E aí, qual foi a sensação? Falou, acabou o passaporte 201 ou não? Você não tá nem pensando no passaporte 201, cara, tá pensando em voltar pra casa, então, ver meu pai, ver minha mãe. Tô brincando, mas aí como é que foi? Você tava seguro, não tava seguro? Ficou realmente com medo? Eu peguei um terremoto uma vez em Santiago do Chile. Fui esquiar em Vale Nevado, um terremoto horroroso. Eu desci na recepção do hotel, o cara falou, não, pero, meu amigo, nós temos 50 por dia, um tremorzinho de terra ridículo. Mas você pegou um bravo, você deu entrevista pro... Fantástico. Fantástico. Conta aí pra gente. Terremoto que matou 40 mil pessoas, foi o pior dia da minha vida. Eu falo tranquilo, assim, tem coisas que, assim, você pensa, olha pra trás e fala, puta, esse negócio realmente me amadureceu pela experiência que eu passei. Esse foi, sem dúvida, o maior. Então foi bom, nossa, até nem sei como falar isso, mas foi bom ter passado, mas esse ponto positivo. Mas foi horrível o dia pra mim. Você tava onde? Eu tava foi 4h17 da madrugada, né? Foi dia 6 de fevereiro. Você tava em Damasco? Eu tava em Damasco. Não, eu tava em Alepo. Alepo, lá no norte da Síria. Quase na Turquia. Foi pra Turquia, foi no metade. Eu tava no norte. Foi a cidade mais afetada da Síria por questão de número de pessoas, etc. Porque é uma cidade grande que fica lá no norte. E é bem perto da fronteira. E aí, na hora, tava 4h17 da madrugada, do dia 5 pro dia 6 de fevereiro de 2023. Tava lá dormindo. E aí eu já tinha passado por outros terremotos, assim como você. Eu tinha passado por outros 2 terremotos na América Central e no Chile. E aí eu sabia como era o terremoto. Você tá lá, de repente para e beleza. Vida segue. Cara, e aí o que aconteceu? A Gabriela, que tava comigo, minha amigaça, querida, inclusive, ela tava lá comigo, dormindo, eu tava do outro lado na outra cama dormindo também, e aí ela acordou antes de mim, que ela sentiu o tremor, né, começou antes de mim. E qual que é a pegada do negócio, né? É rápido. Eu não sei se você lembra o seu terremoto. 10 segundos. O problema é que quanto mais superficial ele é, mais perto da superfície, mais demorado ele é. Quanto mais profundo, menos. Não é uma regra, mas em linhas gerais a gente pode dizer isso. E aquele foi muito superficial. O epicentro dele estava muito próximo da superfície. Então a duração foi 1 minuto e 2 segundos de terremoto. Nossa senhora. Então quando a gente fala de 1 minuto e 2 segundos, eu não sei quanto tempo eu demorei para acordar. Ela também não sei quanto tempo tava. Mas eu lembro que quando eu acordei, eu olhei para ela, eu não tava entendendo muito o que estava acontecendo. Ela tava sentada já falando, Lucas, o que tá acontecendo? Lucas, o que tá acontecendo? E eu olhei para cima, eu tava deitada na cama e a parede do meu lado tinha um quadro. E o quadro ele batia na parede assim, ó. Por conta do tremor, ele batia. E aí eu levantei muito mais no medo do quadro cair na minha cabeça. Porque eu tava logo embaixo do quadro. Eu lembro disso, eu lembro dessa cena muito fácil. E quando eu sentei, que eu comecei a me dar conta do quanto que tava tremendo. Tava absurdo, o prédio parecia uma gelatina. Você tava num prédio? Num hotel no segundo andar. Um hotel de 7 andares, eu tava no segundo andar. E aí o prédio tava parecendo uma gelatina. E aí eu falei pra Gabi, Gabi, calma, é um terremoto. Já vai passar. E não passava. E ela assim, Lucas, o que tá acontecendo? Desesperado, assim, com um olhar claramente de receio. E eu, que achei que eu tava tranquilo, porque eu já tinha vivido isso, por mais que menor tenha intensidade, nunca vi o prédio daquele jeito, comecei a desesperar, porque eu falei, fudeu, não tá parando. E aí eu comecei a ouvir grito no corredor, de gente descendo escada, E aí eu falei, cara, vou até o corredor pra ver o que tá acontecendo. Eu lembro que, sabe a sensação que você tem? Sabemos todos, né? Você tem bêbado quando você tá andando, que você não vai ficar em pé. Essa sensação que eu senti, cara, porque eu acordei e eu não conseguia ficar em pé. Porque o terremoto era tão grande que eu comecei a bater na parede, assim, pra tentar chegar na porta. Foi feio. E aí, na hora que eu abri a porta, foi o momento que acabou o terremoto. Pelo menos na minha cabeça é o que a memória construída. O prédio manteve, ficou bem intacto. Teve fissura, teve um monte de mais. Então, é isso que eu vou comentar. Porque não foi o único, né? Foi mais de um terremoto. Vou comentar já. Quando eu saí, na hora que o meu guia tava descendo, o guia tava no 3º andar, ele tava descendo pra chamar a gente. Eu tava lá fora, eu via mãe segurando criança, pai arrastando casaco, correndo. Por quê? Porque eu tava num país em guerra civil. E eles estão acostumados com esse tipo de coisa, de tremor, essas coisas, mas é bombardeio. Normalmente, né, quando eles estão assim. Então, na cabeça de todos eles, a guerra tinha retomado, né? Porque tava meio que congelada a guerra por uns meses ali, por conta da pandemia, que tinha parado, um ou outro conflito, mas ali tava meio que congelado. Até por isso que eu fui. Então, naquele momento, a galera tava pensando, puta, fudeu, a guerra voltou, o pessoal tá bombardeando. E na minha cabeça era terremoto, porque eu não tava nessa verdade que eles tinham. Então, quando o Bashar, que era meu também chamava Bashar, tá? Não era o presidente. O Bashar, meu guia falou pra gente, vamos descer rápido pra recepção.
Falei, vamos. E aí a primeira coisa que eu fiz, que eu já sabia que eu tinha feito na Guatemala quando tive terremoto lá, foi colocar. Eu sabia que o Google tem uma sincronia absurda com o Centro de Atividades Sísmicas Mundial. Sim. E ele fala na hora. E coloquei lá, Earthquake Syria. Pra ver se tinha. E tava lá, já tava lá. Terremoto 7.8 de magnitude. 8 pontos na escala Richter. Quase 8 pontos, escala Richter. Quando eu cheguei lá e vi, eu comecei a mostrar pra todo mundo como que, calma, gente, não é guerra, pelo menos. E a galera começou a... Tamo bem. Você entendeu? Tipo, é só um terremotinho. Exato. Então, e aí a galera começou a ficar mais tranquilo, mas tava assim, menos 2 graus, que foi em fevereiro, no meio do inverno lá. Então tava muito... Caraca, e tava chovendo. Então quando a gente tava lá, tava todo mundo meio que na receio de sair do prédio, porque tava muito frio. Aí esperamos, tá, beleza, mais 8 minutinhos ali, 4h26, depois de 7 minutos que a gente tava lá embaixo, 1 minuto de terremoto, mais 7 minutos lá embaixo, teve o segundo, 7.1 na escala Richter, que também é muito grande. Oi, elevadíssimo. Esse foi mais baixo, o epicentro foi na mesma coisa, pelo mesmo evento sísmico, né, mas ele foi mais profundo, o epicentro, que foi no mesmo lugar, mas mais profundo, e aí foi mais curto. Só que esse, a diferença do outro, é que o outro a gente tá dormindo, então teve o tempo de reação. Nesse tava todo mundo geral em alerta. Imagina a debandada pra fora do prédio. Todo mundo começou a correr pra fora do prédio. E eu tava com um casaquinho, de chinelo, óbvio que tô sempre de chinelo. Frio absurdo lá fora, tudo gelo, tudo molhado no negócio. Sim, foi. Todo mundo lá fora começou a correr. Morreram algumas pessoas lá em Alepo ou não? Onde você estava lá? Tiveram pessoas, morreram mais de 10 mil pessoas. Não, lá. eu digo nessa cidade. Sim. É porque os números oficiais... É que pegou na Turquia. Os números oficiais são muito difíceis de contar na Síria por conta da restrição, das sanções e também... tudo controlado pelo Estado. Assim, então eu não quero falar muito abertamente, mas vamos jogar limpo aqui. Eles mascaram bastante os números que acontecem no que acontece. Isso é comum, né? Então os números 40 mil mortos, que já é um número bem impressionante, com certeza é diminutado, né? É muito maior que isso. A cidade que foi descoberto o Covid, que é aquela que era na China, morreram na China morreram 2.500 pessoas, segundo a China. Não, exato. Isso então, enfim, nesse eu tenho certeza. E o ponto principal, quando a gente saiu, né, do prédio, a gente viu que o prédio do lado, ele já tinha caído. Meu Deus. O prédio do lado do nosso. Ele é um prédio que ele já estava meio que em ruína. Meio condenado. Não tinha vivendo ninguém lá. Então, não foi tão em choque. Mas a gente viu que ele caiu e falou assim... mas é uma cena horrível de ver, né? Cara? A gente não viu caindo, mas a gente viu no chão. Já tava... Não no chão 100%, mas tava já... ele cai sempre... E aí lá a gente começou a falar, caraca, foi forte realmente o negócio. Mas qual que é o ponto? Isso era 4h30 da manhã. A gente esperou, falou, cara, o que a gente faz? Ficou mais ou menos uns 40 minutos lá fora, 1 hora até decidir tudo o que ia acontecer. Acabou que a gente falou, cara, o que a gente não tem o que fazer? Vamos voltar e dormir. Então, assim, no final de tudo... Voltou pro quarto? Imagina. Mas 1 hora, você vai fazer o quê? Não sei. Então, a gente foi uma hora... A gente ficou pensando 1 hora o que fazer. Mas na hora que a gente falou assim, cara... E a cidade no dia seguinte amanheceu normal? Então, esse é o ponto. A gente não tinha noção do que tinha acontecido na cidade. Nem perto. A gente viu o prédiozinho de ruína caiu. A gente viu o nosso tremor, viu algumas fissuras no prédio, mas coisas que, pela galera tava comentando, coisa bem segura, normal. Nosso prédio teve muita sorte, realmente não ter acontecido nada demais. Mas não tinha o que fazer, cara. A gente falou assim, eu já tinha passado por alguns terremotos, depois de passar, passou. Falei, cara, passou. Que susto, coisa absurda, história pra contar bizarra, mas passou. Não foi o que aconteceu. A gente dormiu, de fato dormiu. No dia seguinte acordou de manhã, a gente começou a se dar conta do estrago. Foi uma coisa fora do comum, assim. O nosso guia, um guia que ele era da cidade de Alepo. Então ele tinha familiares lá, tinha amigos lá. Que horror, gente. E a gente foi tomar um café que tava muito frio, a gente começou no caminho pro café, a gente viu, tem um negócio que chama Caravanserai, que é normalmente na Rota da Seda, que passa pela Síria também, tem uns lugares onde eles era meio que alojamento para as caravanas, por isso chama Caravanserai. Serai é palácio, caravana, então é o palácio da caravana, que é onde as pessoas dormiam. E aí, lá em Alepo é um dos pontos turísticos mais fortes. Tava destruído a fachada. E aí o Bashar, quando é o nosso guia, imagina, ele trabalha com isso há muito tempo, ele falou, que isso, cara? Destruiu um dos principais pontos turísticos. Olhamos pro castelo de Alepo, o castelo também... não um castelo destruído, mas a gente começou a falar, o que é isso? Aí ele foi começar a conversar, e aí teve uma hora que ele ficou, 1 hora sem falar pra gente o que tava acontecendo. Foi conversando com as pessoas ali no café, e a gente tomando café, eu e a Gabi, falando assim, o que tá acontecendo? E Bashar, tell us, what's going on? E ele não queria responder pra gente. Falou, calma. A gente falou, mano, deve ter acontecido alguma coisa muito brava. E aí ele veio falar pra gente assim, gente, desculpa, não tem como continuar, a gente não vai conhecer mais a cidade. Não tem mais cidade. Não existe mais isso, eu preciso visitar 2 pessoas. E a gente começou no caminho, viu um prédio que tinha caído e tava uma equipe de resgate gigante lá. E a primeira reação nossa, de todo mundo, foi, vamos ajudar.
Todos os cidadãos estão lá. E começou uma força-tarefa nossa para fazer. Só que isso era de manhã. Bateu, assim, mais ou menos meio-dia, a peso, assim, a carga de energia. E não chegou a pior parte ainda, tá? Porque ver os corpos. A pior parte da gente, porque o que aconteceu, nesse 1h da tarde, 1h13, 13h13 do dia seguinte, do dia 6, teve o terceiro terremoto. E aí, nesse terceiro terremoto, Bashar, nosso guia, falou pra gente, vambora. Pegamos o carro e não foi só a gente, foi meio que feito manada, toda a cidade começou a ir pro sul. Por que pro sul? Porque o norte era a Turquia, onde tava o epicentro. Quanto mais longe a gente for do epicentro, melhor. A gente começou a fugir. E foi na hora que a gente fugiu, uma tempestade caindo, assim, a gente no carro, todo mundo em choque, o Bashar chorando, nosso guia falando com o motorista. Coisa absurda, assim, horrível. Péssimo de viver. Chegamos lá numa outra cidade mais no sul, pra descansar, uma tempestade absurda. Começou os veículos de comunicação do Brasil ligar pra gente. Porque a gente, como tinha Instagram, tanto eu quanto ela, também criador de conteúdo, os seguidores começaram a... Pô, tem seguidor que trabalha na Globo, na Record, na Jovem Pan, na SBT. Sabe que vocês estavam lá. E todo mundo mandando mensagem, pedindo. Tinha gente até que tinha meu telefone já, porque amigo trabalha lá e tal, me ligando. E assim, começou uma... Porque lá, 4h17 da manhã, era 11, sei lá, que horas era no Brasil? 11h30, 10. Da manhã. Então, quando amanheceu no Brasil, que era noite lá, que começou. Bombardear de ligação. E aí, acabamos falei com algumas veículos de imprensa, mas pra chegar no ponto final, pra não enrolar muito mais, quando o Fantástico me ligou, o Fantástico falou, pô, queremos que vocês tenham exclusividade, não fala mais com nenhum veículo de imprensa, mas a gente quer que vocês... A gente não consegue mandar representante lá pra Alepo, porque a gente consegue mandar pra Turquia, a gente tem que mandar pra Turquia, então a gente não consegue mandar representante, então a gente quer que vocês dois vão pra lá, pra fazer conteúdo pra gente, pra fazer uma reportagem pra gente. Então a gente meio que foi, aí, obviamente, não quero ir o Bashar também, falar pro Bashar voltar pra lá, pro nosso guia. Que a gente acabou criando uma conexão muito forte com o cara. Sim, também, claro. Sofremos um negócio desse lá. Aí no final a gente falou, puta, tem um valor bem grande envolvido que eles estavam querendo pagar pra gente ir pra lá, obviamente também tem que pensar nisso. Aí você foi pra Turquia? Não, a gente foi pra Alepo de volta. Mas o principal ponto foi quando eu falei com a Gabi, eu falei assim, Gabi, seguinte, cara, a gente tá aqui. Tem gente que precisa. A Síria é um país que não tem a visibilidade que a Turquia tem. E se a Globo, que é a principal veículo de comunicação do Brasil, não conseguir mostrar isso, porque não tem representante, não, a gente não pensou tão na linha raciocínio, mas foi meio que tudo junto, sabe? Eu falei pra ela assim, cara, se a gente tá aqui, e Deus colocou a gente aqui por algum motivo, é pra gente fazer isso. Vamos 40 mil pessoas, velho. Que absurdo. E aí a gente, nessa Fantástica, falou, volta pra lá, voltamos. Eu lembro. E aí na hora que a gente voltou, que começou a parte ruim mesmo. Que a gente começou a ver gente morta, começamos a conversar com gente que tinha perdido familiar. Nesse momento ele falou, meu Deus, será que vale a pena, vou voltar pra casa? Ou não, você sempre segura a boa? Sinceramente, acho que é vontade de estar com a minha família. Não, sem dúvida, eu entendo o que eu tô falando. Sim, mas não repensei não. Não repensei, tanto foi, pra você ter uma noção, foi o tempo que eu fiquei mais fora do Brasil. Eu saí em janeiro de 23, em fevereiro eu tava na Síria. E eu só voltei pra casa em maio de 24. 1 ano e meio. Fiquei 1 ano e meio fora. Você já pensou em escrever um livro depois, lá na frente e tal? Já pensei. Eu acho legal, viu, cara? Tem história pra contar aí. Pô, que legal, cara. Pessoal, estamos aí chegando, papo gostoso, mais de 1 hora de conversa com o Lucas Saad, garotão, vi nascer, tá num projeto de vida maravilhoso aí que é o Passaporte 201, nós vamos colocar novamente o link aqui. Bom, ele visitou 89 países, ainda faltam 112 dos 201 que ele planeja. A gente vai conversar aqui sobre os 89, são 15 horas de programa, né, cara? A gente vai correndo de... Mas é um assunto que eu sei que mexe aí com aquela questão de desejo de todo mundo, né? Viajar, conhecer o mundo, conhecer outros povos, cultura, culinária, a idiosincrasia de cada ser humano. Eu particularmente acho maravilhoso. Eu adoro museu. Eu estou na contramão da história, adoro música, cinema, cultura. Então tudo isso está envolvido aí no mundo, né? Porque, bem ou mal, é um retrato da humanidade. Hollywood retrata... E ele conhece tudo isso, cara. Teve lá na Ásia, na Oceania, América do Sul total, Central, América do Norte, boa parte da Europa. África, bem lembrado, 51 países na África, 52, 54. Pô, cheguei perto. Que eu sou apaixonado também por geografia e história. E ele deu uma aula hoje para nós aqui. Eu ficaria aqui até amanhã com ele. Eu quero agradecer a presença de todos vocês conosco aqui. Ele vai deixar agora um recado para vocês aí. Vocês não esqueçam de acompanhar o Sobretudo, hein? Sobretudo maravilhoso aqui no PKT Studio, no WTC, na Berrine. Entre em contato conosco. Obrigado. Fiquem todos com Deus. Lucas,
Manda aí, o que é uma palavra final para Cara, todo primeiro, mundo? antes de falar com a galera, queria te agradecer, Ronaldo, pelo convite, muito legal. Imagina, o prazer é nosso. E fica também, já a disponibilidade, se quiser, na próxima volta do Brasil, conversar mais um pouco, tamo aqui, pode... É duro pegar a criança, ele pô, ele pula, Tá aqui pinga, sempre. o bicho pula direto. Você pegar ele pra agenda da criança não é fraca, não. Mas seria uma honra também participar de novo aqui contigo, muito gostosa a conversa, muito obrigado. E pra galera, acho que sempre o recado que eu gosto de dar, né, acho que a gente tem a nossa vida é uma vida que ela é feita de... Eu gosto dessa frase, uma frasezinha pra finalizar aí. Quando você tiver com seus filhos e eles pedirem pra você contar uma historinha, você tem duas opções. Ou você usa a imaginação, ou você usa a memória. E eu quero usar a memória. Então, se você também tem essa mesma vontade, Legal. vamos pra cima. E obrigado mais uma vez pelo Eu que agradeço. Grande Lucas, valeu, velho. Valeu. Vambora, conhecer mais 112 países. Acompanha aí tudo, sempre vai estar lá na minha Segue página. as páginas ali na rede social. E eu, sobretudo, também, claro. Beleza, valeu, pessoal. Um beijo no coração de todos vocês. Até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau. Grande casa, valeu, velho. Até mais.